diferenciar nessa aula é a diferença entre gênero e tipo textual. É uma confusão, por quê? Porque essas duas coisas andam juntas, bem juntas. Exemplo de tipos textuais. Eles só são 5. Essa é a primeira diferença dos gêneros. Os tipos são 5, tá? Que é o injuntivo, o narrativo, o descritivo, dissertativo e expositivo. Lembrei? E os gêneros textuais, não tem como eu enumerar. Eu posso enumerar os que a gente mais usa no dia a dia, né? Que seria notícia, reportagem, receita culinária, conversas de WhatsApp, compartilhamentos, comentários. Todas as formas de comunicação que tem uma estrutura própria é chamada de gênero. Os tipos, então, só são 5, tipo injuntivo. Dentro do tipo injuntivo, o que acontece? Nós temos gêneros textuais dentro dele, formatos. Quais são os formatos, então, que cabe dentro desse tipo injuntivo? Receita, porque essa receita ela tem um manual de instrução, e os textos injuntivos são todos aqueles que te ensinam a fazer alguma coisa, que te ordena a fazer alguma coisa. O tipo descritivo, tá vendo que eu vou e volto, gênero, tipo, por quê? Porque isso é algo que tá muito interligado e a gente acaba confundindo mesmo, tá? Mas na hora do vamos ver tem que saber a diferença. O descritivo, por exemplo, é quando você faz uma descrição de um lugar, de uma cena, de um acidente, você tá fazendo a descrição. O gênero narrativo. O tipo narrativo são as novelas, os romances. O tipo narrativo são os textos que te contam histórias que tem personagens, que tem tempo, que tem espaço, que tem narrador. Tranquilo? Outro tipo textual é o expositivo, por exemplo. Essa é uma aula que é um tipo de texto expositivo no formato oral, né? Porque eu estou falando com você sobre isso. Mas existe outros tipos de textos expositivos. Tudo que vai te contar uma história, né, fazendo um breve apanhado, ou que seja um apanhado longo de alguns fatos, que está só te expondo alguma coisa sem colocar a opinião propriamente dito, é um texto expositivo. E o último é o dissertativo, que também é um dos mais usados, que inclusive é usado para fazer a redação do Enem. Então, observe que os gêneros e os tipos textuais, ele perpassa não só o seu meio de fazer interpretações de texto, não só serve para fazer interpretações de texto, como ele serve também na hora de você escrever. Porque se você conhece tudo isso que eu tô te falando a fundo, você vai então conseguir fazer uma leitura muito boa, uma interpretação e compreensão muito boa, e também vai poder fazer uma escrita muito boa, sabendo aquilo que você precisa fazer. O tipo dissertativo, começou um barulho, parou. O tipo dissertativo, então, é o tipo que engloba o gênero, por exemplo, artigo de opinião. Só lembro de artigo de opinião agora. Mas, ou seja, a dissertação é todo tipo de texto, é todo gênero de texto que você precisa colocar a sua opinião, que você precisa dissertar sobre aquele assunto. Tranquilo? Então, para fazer uma boa interpretação de texto, você tem que saber qual que é a finalidade desse texto, qual que é o gênero desse texto. Normalmente, essas aqui são perguntinhas bem básicas, tá? Que cai, tá? Então, qual que é o papel das nossas próximas aulas? Pegar esses textos e tentar analisá-los de forma melhor para você poder saber a estrutura, e na hora de você aplicar a leitura, você conseguir fazer isso, ok? Então, se o conteúdo foi útil, paga o frete, dá um like aí, assina esse canal que nós temos uma meta para bater e a meta é grandiosa, só você pode ajudar, tranquilo? Bye, bye, até a próxima aula!